Pois muito bem, boa noite, ouvintes. Está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos. Hoje é a edição de número 45, programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, na cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema Novos Rumos. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, iniciamos o programa desejando a todos uma boa noite, que possamos levar a todos aí a boa palavra, os bons entendimentos, as boas conclusões. E eu abro então os microfones para Márcia e Martinha para o nosso boa noite, a saudação aos nossos ouvintes. Boa noite, amigos ouvintes, Regina, Paulo, sejam todos muito bem-vindos a esta noite de conversa agradável para os nossos corações e para a nossa mente, para o nosso dia a dia, para todos nós. Boa noite, Martinha, boa noite, Paulo, boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Web Recordações. Com muita alegria que estamos novamente aqui nesta quinta-feira com este programa maravilhoso que nos alegra tanto. Entre Dois Mundos está no ar. Muito bem, e é com satisfação e alegria então que damos início ao programa com nossa tradicional prece de abertura. Prece de abertura. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, meninas, vamos tomar o rumo certo desta prosa de hoje, não é isso, Martinha? Não é isso, Regina? Isso aí, Vamos Paulo. lá. O tema então é esse, o rumo certo, né? Os melhores rumos. Então este programa hoje quer apresentar para o amigo ouvinte as benesses, as acertadas orientações que podemos ter se seguirmos o Evangelho de Jesus. Conscientes de que somos viajantes do planeta, encarnados e desencarnados,
observamos não apenas os caminhos da existência física, mas igualmente os caminhos da vida espiritual. O Evangelho é, pois, uma mensagem incessantemente fundamentada no conhecimento que liberta e que conduz, fazendo com que cada um de nós, à medida que mudamos os rumos de nossas vidas, vamos sendo retirados da ignorância e do erro. Vamos despertando então para a autoiluminação e começamos a identificar que as ideias e pensamentos precisam de ação, não é, Regina? É isso mesmo, Paulo. Toda corrente que for para o bem nos estimula ao progresso, nos capacitando para a harmonia e nos posicionando para o brilho pessoal e imortal. Porque quero lembrar também aos irmãos que somos espíritos imortais. E para trilhar esse rumo certo, devemos trabalhar, combater os desvios e nos animar sempre, mesmo diante dos percalços que certamente encontraremos no caminho. E nós, estudantes, não devemos ter a pretensão de responder a todas as inquietações da humanidade, mas antes procurarmos em todas e cada uma das oportunidades estudá-las, medindo cada passo dado, cada decisão tomada, com consciência e responsabilidade para conosco, para com o nosso próximo e refletindo antes de agir. Quem sabe se juntos, nos auxiliando mutuamente, não nos libertaremos de tantas incoerências em nossas condutas, provocadas por muitas ignorâncias e ilusões. Martinha, seria esse o caminho, o rumo mais acertado? Regina, as ilusões, como tu citastes. Ilusões e realidades. Uma nos distancia, como nós já sabemos. A outra nos aproxima das verdades. Mas também sobre isso falaremos em seguida, um pouco mais à frente, meus amigos. Eu faço agora então o seguinte comentário. O Mestre Jesus, ao estimular a todos nós ao progresso, engrandeceu o trabalho e informava que o Pai até hoje trabalha. Na mensagem da época ele dizia, até hoje o Pai trabalha, e que ele mesmo também estava trabalhando. Nesta passagem, o Mestre nos orienta, sempre com informações que o trabalho é fundamental para o desenvolvimento. Ele também é responsável pelo conhecimento, pelas conquistas e refazimento de tudo em nossa vida, se pararmos para pensar. Por isso, ao longo da nossa jornada, nos são oferecidos muitos caminhos. Regina, rumos a seguir, então. Com certeza, muitos rumos. Muitos. Pensemos, então, em nossas vidas, temos estradas de muitos tipos, nos oportunizando expandir a nossa visão. Algumas são avenidas de lutas e também de amigos de luz. Passamos por caminhos difíceis de serem vencidos. No entanto, sonhos e alegrias não devem esmorecer. Pois bem, Regina, inclusive por vezes precisamos abrir caminhos por carreiros de serviços construtivos cortados nas rochas com muita coragem. Serão muitos os momentos da vida em que nos depararemos com caminhos estreitos, com provações edificantes. E essas dores e lágrimas são instrumentos que muitas vezes nos levarão a regenerações e a correções de rumo. Nem sempre, porém, deixamos de pegar os atalhos de sofrimento com perigosas experiências, mas devemos entender e vivenciar estes caminhos tortuosos como corredores de privações educativas que nos chegam como bênçãos. Pois então, amigos, na marcha de cada dia, nós devemos perceber os impositivos, ou seja, a obrigatoriedade do conhecimento e do autoconhecimento, para então identificarmos os nossos erros, os desequilíbrios que se aproximam, e todos devido às nossas escolhas. E mesmo que optemos pelos rumos certos, não devemos nos descuidar.
pois encontraremos sempre no caminho percalços em uma última análise que são lições inevitáveis e necessárias para a nossa evolução espiritual. Quando ouvimos a descrição dos caminhos ásperos que nos cercam, torna-se mais claro percebermos ser possível ultrapassá-los, evitando aqueles sofrimentos maiores, uma vez que vemos tais impeditivos com maior consciência, mais reais e menos ilusórios ou insuperáveis. Deixamos, por assim dizer, de nos colocarmos fragilizados diante dos fatalismos independentes das nossas decisões e vontades e do nosso livre-arbítrio. Assim sendo, falemos um pouco sobre essas ilusões que, por vezes, nos ofuscam a visão e nos conduzem para aquelas trilhas pantanosas. O que seriam essas tais ilusões, Martinha? Então, Regina, as ilusões, amigos ouvintes. A ilusão é aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. Tu falastes anteriormente ali desses caminhos ásperos, e quando nós ficamos fragilizados diante do fatalismo, mas independente das nossas decisões e vontades, de nosso livre-arbítrio, por vezes essas ilusões também nos levam a esse entendimento, porque não estamos ainda com aquele conhecimento que o Evangelho quer para poder lidar melhor com as situações. Também as ilusões são percepções que nos distanciam da verdade, como tu havia citado já anteriormente aí no nosso trabalho. E as ilusões, meus amigos, elas estão relacionadas com as questões da vida diária, do cotidiano. E aí nós podemos falar aqui, tais como as nossas metas, culturas, os comportamentos, as pessoas, os fatos que nos cercam. Mas nós devemos lembrar que a pior de todas, realmente é a que temos em relação a nós. Esta se chama autoilusão. Ninguém convence do contrário, até que nós estejamos realmente preparados ou prontos para encará-la. Sendo realista e também conscientes, conseguiremos analisar nossas escolhas, sem filtros, sem desculpas, mas com muita coragem, com muito bom ânimo, identificando as suas origens. Só uma paradinha, Martinha, essa autoilusão, na verdade, ela é decorrente de um engano, de uma ignorância, de um erro de avaliação de nós a respeito de nós mesmos, né? É quando a gente não se conhece e pensa se conhecer, porque uma vez que a gente toma o rumo certo, a gente consegue fazer esta avaliação e perceber exatamente quem somos e quais eram as trilhas que vínhamos percorrendo. Aí, neste momento em que a consciência bate e a ignorância é afastada, a autoilusão igualmente se dissolve. Por isso que cada pessoa, Paulo, deveria lançar mão das lições aprendidas. A transformação, como eu falei anteriormente, do bom ânimo, muito trabalho, autoaceitação, para então podermos nos aprimorar e um pouco mais, então, nos adequarmos às realidades e vivenciá-las, aceitando, então, cada uma delas. E na matriz das ilusões também, Paulo, é importante nós lembrarmos que existe uma situação chamada, muitas vezes, né? Não é uma regra, claro, carências, desejos, as nossas culpas, os nossos traumas, e aquelas frustrações, então, que nós temos de vez em quando na vida ou do passado. É tudo um conjunto, se nós pararmos para pensar e analisar, de inclinações e tendências que acabam formando e que formam o indivíduo e formam o nosso individual, o nosso íntimo, no campo das nossas emoções humanas. Somos um conjunto de valores, somos um conjunto de virtudes que são desvendadas a cada dia, como tu falastes. Por quê? Muitas vezes nós não nos reconhecemos diante de uma situação pela atitude e pela ação que tomamos. Está ali, quieta, parada, é da nossa natureza, podemos dizer assim. É que tem gente que ainda se desconhece e não quer se conhecer a fundo
primeiramente porque dá um certo trabalho, né? Você tem que refletir muito e se colocar a pensar e avaliar e aceitar que você é um ser que não é infalível e que você pode errar, mas que você, como disse o Chico, a partir de agora você pode fazer um novo começo, né? Então a pessoa, de repente, ela tá iludida, mas também porque ela quer ficar nessa ilusão. Ela ainda não achou uma forma, ou ela não tem ainda aquele vazio existencial que nos faz procurar ajuda. O grande problema central talvez seja que nós termos consciência integral de nossos atos, pensamentos, é algo, como eu digo nos nossos grupos de estudos, ser espírita é pesado, porque a cada passo a consciência nos cobra. É diferente de outras religiões em que você passa a tua semana, cabeça ao vento, fazendo A, B ou C, sem grandes critérios, e durante o domingo você vai até a igreja, ouve um sermão, uma cantoria, se penitencia, etc. e tal, e dá por resolvido, ou seja, estou limpo para uma nova semana. Isso não acontece no Espiritismo. A cada instante, a cada pensamento, a cada ato, a consciência nos cobra. Então é uma doutrina que, inclusive, hoje a Regina... Eu vi o Raul Teixeira. Eu só não lembro da frase. Eu não lembro da frase, mas foi muito engraçado. Espírita é para fortes. Ah, é? Não, alguma coisa nesse sentido. Como é que é? Não é espírita quem quer. Uma coisa assim, mas eu não recordo. Ser espírita não é para quem quer, é para quem tem forças. Porque realmente a doutrina é muito bonita, mas ela apela o tempo todo. É aquele aguilhão na tua consciência. Mas esse aguilhão, ele só vai estar na tua consciência se tu estiver dedicado, se tu estiver trabalhando na doutrina, se tu estiver estudando a doutrina. Agora, se você também for aquele que vai só lá na palestra e tomar o passe... É o espírita, é o turista espírita. Você também não vai ter esse aguilhão. O turista espírita também tem a vida mais leve. Porque o Paulo de Tarso já falava para nós do templo íntimo. Busca o teu templo íntimo. Então, quando nós falamos dos templos de pedras na volta, assim como qualquer doutrina, então é muito do ser buscar o Evangelho do Cristo que está em todas elas. Mas buscar e se burilar e se sujeitar aos acontecimentos. Eu falo isso porque é assim mesmo. Se modificar. Se modificar, Eu tenho que renunciar a algumas coisas. Né? Então, assim, o que importa é eu reconhecer o Cristo como nosso guia e modelo e dali para frente traçar esse rumo. Está no meu coração, não nos templos. Nós elegemos a doutrina espírita como sendo a que nós escolhemos para a nossa vida. Mas Cristo está em todos os lugares. Basta que nós possamos perceber, nós estejamos enxergar, abertos para Ele. Né? Pois então, Regina e Martinha, nossas ilusões decorrem muitas vezes dessas nossas limitações em perceber a natureza dos nossos sentimentos. Daí, criarmos ou determinarmos o nosso raciocínio. Lembrando aos amigos que temos a bênção da reencarnação, justiça e amor divino, justamente para que a cada rumo tomado a criatura aprenda um pouquinho mais, vencendo a si mesma. Temos aí a existência na Terra como um presente abençoado, como escola de elevação moral para o desenvolvimento espiritual. E todo esse aprendizado, através das sucessivas reencarnações, nos legam lições importantes e permanentes que devem ser meditadas a fim de serem introjetadas no mais profundo do nosso ser, para irem sendo vivenciadas e sempre mais e mais aprimoradas nas reencarnações vindouras. Pois é, amigos. Será o aprendizado desses ensinamentos que o Paulo cita que irão sendo gravados em nossa conduta pessoal, nos constituindo para todas as criaturas esse impositivo inadiável em favor da própria plenitude. Essa obrigatoriedade que acontecerá é a nossa caminhada rumo ao progresso espiritual, ou a chamada escada evolutiva. Entendo que devo progredir mais e mais
a fim de alcançar essa plenitude citada no caminhar dos tempos de encarnação em encarnação. Porém, se eu seguir os rumos certos, eu atingirei o objetivo conforme o meu esforço e a minha vontade. Regina, quando Paulo fala dessa escola de elevação moral, nós lembramos na aula, no nosso programa passado, que nós havíamos comentado sobre a grande escola divina, que as almas têm a alegria de estar quando encarnadas, mas também já sabemos que na erraticidade, no plano espiritual, lá estamos também trabalhando, se assim o quisermos, mas nós temos um pouco ainda de dificuldades para não ser tão exigente, de reconhecer como uma escola de elevação moral a vida. Nós temos que vivenciar obrigatoriamente, parece uma imposição, mas a bondade divina também, como Paulo falou, e a caridade, eu não tenho como não passar pelas situações, porque somente vivendo experiências difíceis que eu vou introjetá-las, como tu falastes, né, Paulo? Mas eu só vou entendê-las quando eu meditar e me recolher, me colocar naquela condição de um aprendiz que realmente precisa. Senão eu vou viver na ilusão. Eu vou trazer aqui Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para uma Vida Feliz, que nos orienta dizendo, aspas para Joana, há diretrizes para o equilíbrio, a saúde, a paz, a felicidade, assim como há para o desajuste, a enfermidade, o conflito e o insucesso. Em todas as épocas da humanidade, de uma ou de outra maneira, o ser pensante tem buscado encontrar as seguras diretrizes para uma vida feliz. Pois é, Regina. Joana aqui nos diz que as consequências que enfrentamos na vida serão sempre advindas de nossas ações. Se são conscientes e corretas, trarão boas consequências, mas se forem irresponsáveis ou mal orientadas, resultarão em erros. Podemos fazer então um rápido intervalo e voltarmos? A palavra estará então com Martinha. Martinha, tá certo. Já voltamos em seguidinha. Nós que rogamos tantos favores a Deus, não nos esqueçamos de pedir-lhe a força mental, indispensável para que nos desliguemos da agitação e do barulho ao redor de nós, a fim de continuarmos a trabalhar. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, vamos lá. A palavra ficou nas mãos da Martinha. O que você tem para nos falar, Martinha? Eu gostaria também de trazer uma citação de Joana de Ângeles, do mesmo livro que a Regina citou agora há pouco, que é Diretrizes para uma Vida Feliz, onde a Joana nos diz, aspas para Joana, Jesus reverteu o amor dos valores, a ordem dos valores éticos morais. Então, Jesus reverteu a ordem dos valores éticos morais ao exaltar o triunfo do amor, da misericórdia, da compaixão, da pureza de coração, da humildade, da renúncia e da ação honesta no bem, quando campeavam a soberba, o preconceito, o ódio, o fanatismo, a soberania da força. Pois é, Martinho, ou seja, a cada vício, a cada erro, a cada engano, ignorância e maldade, Jesus veio contrapor uma virtude, ou seja, uma opção, uma saída para um novo rumo, não é isso? É isso, meu amigo, é isso mesmo, Paulo. Nós devemos perceber que o ensinamento do Mestre Jesus não se reveste de quaisquer fórmulas complicadas. É muito simples se nós quisermos adotar para as nossas vidas. Porque pensamos e percebamos, ele não exigiu que os homens se fizessem heróis ou santos.
de um dia para a noite. Ou seja, é o amor do nosso Pai recaindo sobre todos nós com a sua misericórdia, porque misericórdia é isso, é essa tolerância, essa paciência, é esse aguardar o momento em que a semente está pronta para dar o seu fruto. A cada um no seu tempo, né? A cada um no seu tempo. O Mestre também, ele não pediu que todos os seus seguidores praticassem milagres, nem pediu o impossível. Porque quando a Joana traz essa citação, ela está dizendo que isso tudo está conosco, faz parte da nossa vida. Assim como também campeamos a soberba, campeamos o preconceito, o ódio, o fanatismo. São as escolhas que a gente faz. As escolhas, né? Isso, esse rumo que eu escolho para a minha vida. Mas fica muito claro, como Paulo disse, existe sempre esse contrapor de uma para a outra. E quando ele dirigia a palavra, ele dirigia a vida comum, Mestre Jesus, aos campos mais simples do sentimento, a luta comum, as experiências de cada dia, porque é isso que nós vivenciamos, é isso que nós somos, essa vida comum cheia de experiências, todos os dias com uma luta, com uma dificuldade, com uma aflição, com uma necessidade. Com um ensinamento. Muito bem. Tanto é isso, né, Martinha, que desde 2024 anos atrás, as lições continuam as mesmas, porque o homem continua tendo os mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras neste terreno material, na vida, na existência terrena. Posso dizer então, Paulo, que ele dirigia a palavra naquele tempo como dirige hoje para todos exatamente. Nós. A palavra não mudou. Não mudou. O Evangelho já nos diz que nós melhoramos, mas... E me parece que quando a gente diz que a palavra não mudou, dá até medo de considerar que o homem também não mudou. Mas ele isso, a palavra ainda é estamos aplicada. Estamos mudando. Estamos mudando. Eu costumo repetir, me perdoem, aqueles que já ouviram mais de uma vez ou de duas vezes, mas nós temos ali no capítulo do amor do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde ele diz que no Espírito Protetor, melhoraste, estás muito melhor que há 100 anos atrás. Sim. Então, conquistas edificantes que nós já angariamos. Viu? Você veja, mesmo que leve mais 100 anos, ainda estamos evoluindo. Daqueles dias, o novo rumo que Jesus e seus apóstolos quiseram dar ao que era estabelecido fez cabeças rolarem. Muitas mortes, muitas torturas. Hoje, como a Regina disse, já melhoramos, porque hoje já podemos contrapor opiniões sem que haja uma carnificina. Então estamos mais, digamos assim, abertos para aceitar aquilo que não nos seja, digamos, familiar. Sim, eu concordo. E posso falar sobre aqueles que tiveram suas mortes, como disse o Paulo, seus sacrifícios, que plenitude eles já não estão hoje, porque eles escolheram Jesus. Não renunciaram ao Mestre. Não renunciaram ao Mestre. Esse exemplo do Paulo também é bacana, porque a intolerância de uma época que sufocava, que destruía, hoje nós já conseguimos falar do Mestre numa rádio, podemos comprar livros. Sim. Está cheio de casas, de lugares que podemos, inclusive, receber o respeito daqueles que não concordam conosco. Exato, porque como nós havíamos falado no bloco anterior, se eu estiver à busca do Mestre Jesus, eu vou encontrá-lo, não importa onde eu esteja. O templo de pedra não tem o valor que muitas vezes a gente até deposita como ainda terrenos precisamos. E por sabermos então, meus amigos, que temos condições de escolher o rumo certo para tantas conquistas edificantes, que com certeza já fizemos escolhas muito melhores então que no passado, continua a convidar o Mestre, ele acaba todos os dias nos convidando a levantarmos então esse santuário do nosso Pai nos nossos corações, porque somente assim então nós vamos compreender a mensagem e entender os impositivos necessários para as nossas vidas. Mais alguma coisa, Martinha? Talvez depois. Ok, sim, você sempre tem alguma coisa para depois. Mas vamos lá. Luz do nosso rumo, do nosso caminho, ensinava e ensina o Mestre Jesus, indicando práticas, como você diz, simples, descomplicadas e acessíveis a qualquer pessoa, quando ele sentenciava o seguinte:
Por exemplo, ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora, faça prece pelos que te perseguem e caluniam. Ou seja, é uma forma de dar a outra face, né? Não retribuir com a mesma moeda. Não condenes para que não sejas condenado. Não aponte o erro do outro sem olhar o teu, né? A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Ou seja, alguém pode te pedir X. Se você tiver condições, pode dar um pouco mais do que o mero X, o mero mínimo, não é isso? Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade não te tente o coração. A vaidade, sempre ela. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Está aqui a frase. Seja misericordioso e também resplandeça a tua luz. Brilhe. O brilhe no sentido de assuma a tua consciência. Opte pelo caminho mais certo. Tome novos rumos. E, finalmente, tenha bom ânimo. Tudo isso que tu falou aqui, Paulo, não nos parece que ele, resumindo um pouquinho, caridade? Sim. Caridade. A luz do nosso rumo, do nosso caminho, se dará quebrando as correntes, desfazendo as dificuldades, as animosidades, as vaidades. Caridade e perdão de outra face. Caridade, todos os dias, sempre. E não importa, porque tu falaste muito aqui da palavra. Uhum. Porque nós podemos às vezes achar que tem que ser coisas monumentais. Sim. Monumentais não são. A minha palavra pode ser um conforto, um acalento, pode ser uma palavra amiga. Uhum. Tem tantas formas. Um olhar, um abraço, sim. Isso, exatamente. Tudo vai resplandecer esta luz que tu falastes agora. E aqui, neste longo hall aqui, nós relacionamos apenas algumas escolhas para conquistas mais edificantes, mais nobres, né? Valores éticos e morais e também humanitários que podem ser, sim, desenvolvidos a qualquer momento, por qualquer pessoa, na longa caminhada diante de quaisquer circunstâncias. Agora que tu falou, eu também lembrei, quando no passado as contendas religiosas e as dificuldades, lembramos também da dificuldade que nós tínhamos por estarmos lá, de ter a leitura, de ter um livro, de ter... Então, quando tu fala agora que está ao alcance de todos... É nesse sentido, não existe mais o proibido. Não. Todos têm, não precisa ser letrado, mas até mesmo através de uma palavra o ensinamento vem até a pessoa se ela quer. Mas todos temos essa condição de uma leitura, a grande maioria podemos dizer. O livre-arbítrio e a liberdade, né? Então naquele tempo nós estávamos presos também ao que os senhores da época determinavam. Não tinha esse acesso. Não. Hoje nós podemos buscar. Já melhoramos então, viu? Sim, muito bem, muito bem colocado. Vou dar um exemplo bem prático, vocês querem? Por exemplo, eu há alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, eu assistia a 4 telejornais na TV e me considerava exatamente muito bem informado. Até que de repente surge um instrumentinho chamado redes sociais. Todo aquele ensinamento, todo aquele direcionamento das notícias veiculadas por grandes redes caíram no precipício. Percebemos que a verdade não estava ali. Estava ali uma grande rede de manipulação. Então é isso. Hoje nós temos acesso, temos a liberdade de acessar aquilo que nos seja aparente ou não a verdade. Não estamos mais sujeitos, como você disse, àqueles senhores de antigamente que ditavam para o povo. Os nossos meios sociais, mídias sociais, eram os novos senhores do mundo, ditando o que era certo, o que era errado, o que era verdade, o que era mentira. Isso acabou.
Nós temos o livre-arbítrio, então, nós sempre tivemos, mas à medida que nós desenvolvemos, então, o conhecimento, nós começamos a discernir e ser mais criteriosos, a buscar aquilo que realmente te faz bem, que te eleva. Isso é jornal, isso é filme, isso é programas, é todos os tipos. Tempo também nessas redes sociais que tem coisa boa, mas também que te envolve de forma negativa. Também. Então, todos esses valores éticos, eles estão inseridos em tudo isso se eu souber aproveitar bem e tirar o melhor proveito. Então, tudo que comunica pode ter ética ou não. Exato. Tudo que comunica pode ter verdade ou não. Tudo que comunica pode ser certo ou errado, bom ou mal. Claro que para nós, na sociedade atual, ficou mais trabalhoso destrinchar este, digamos assim, no popular, saco de gatos. Não é isso? Por isso, então, nós vamos reforçar o convite para estudarmos, para termos boas leituras e conversas que edifiquem e que amparem, que esclareçam a nossa memória, a nossa mente diante dos acontecimentos, mas com aquele fundo, assim, de análise, que eu já sei discernir o que é bom, o que não é, e o que eu escolherei da próxima vez. Podia estar escolhendo errado. Também fiz essas escolhas, mas hoje eu já sei um pouquinho o que é agradável, ocupar o tempo de forma... O que te faz bem. Que faz bem. E o que nos faz bem pode muitas vezes nos colocar fora da manada. Aí nós teremos o filtro, teremos aquele cuidado e vamos... Os grupos vão ficando menores. Você vai ficando mais seletivo. Isso. Bom, amigos, citamos no início do programa alguns caminhos que escolheremos e as suas consequências. E agora vamos apresentar parte de um grande mapa para iniciarmos esta jornada de autoconhecimento libertador. Então devemos lembrar que toda elevação de nós, espíritos, brotará da luta incessante contra as paixões, contra as ilusões, as autoilusões que a Martinha citou, que ainda tem muito predomínio sobre todos nós. Regina, pegando ainda a fala anterior aqui do Paulo, com essa que tu falastes agora, como nós entramos nessa autoilusão muito facilmente, porque o meio nos enreda, até que nós tenhamos o conhecimento necessário para sair. E a autoilusão é aquela também de fazer parte de algum grupo, de se sentir, como a gente falou lá em cima das depressões, das fobias todas, nós também temos esse nosso momento, onde essa autoilusão me remete a escolhas do grande grupo. Mas depois nós sabemos que aquilo ali não me preenche por algum tempo, até alguns anos, eu vou dizer para vocês. Às vezes é que a gente quer ser aceito, né? Exato, naquele grupo, ser aceito, E aí a vaidade também conta, o egoísmo, que eu penso te igualar, tu não ficar atrás. A Regina falou a palavra-chave, aceitação. A aceitação do grupo, ela torce o mínimo discernimento que você tenha, contrário ao grande grupo, esse mínimo discernimento que te levaria para o rumo mais correto, para a verdade mais verdadeira, ela é totalmente massacrada, distorcida, e você entra num moedor de carne e o grupo te absorve. Por isso nunca é demais esse autoconhecimento, que eu realmente me reconhecer como alguém que precisa analisar mais friamente, com bom senso, com razão, porque às vezes está brotando uma sementinha de uma luz que vai brilhar para o outro rumo, não desse grande grupo. Então eu tenho que dar tempo, permitir essa análise, ser crítica, porque aí talvez eu não fique mais naquele grupo e aquele que eu escolher talvez seja muito menor, ou até fique sozinho por um tempo. Nunca estamos sozinhos, mas tende a ser menor. E por isso é importante que nos conscientizemos de que a razão e a intuição nos inspiram nessas lutas e que devemos combater nossas imperfeições através dos expressivos recursos que nos são disponibilizados pelo Evangelho do Mestre Jesus. Como disse Jesus, vigiai e orai, ou seja, primeiro temos que vigiar os nossos pensamentos para sintonizarmos com o bem e orar, pedindo paz e o rumo certo para os nossos benfeitores espirituais, abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos captar as respostas para as nossas súplicas. E essa conexão vai nos trazer paz e entendimento.
Importante, Regina, também nós lembrarmos que esses recursos que estão disponibilizados para todos nós, que é o Evangelho do Mestre, ele realmente vai fazer com que muitas vezes as pessoas nos considerem diferentes, mas nós não somos diferentes, não somos melhores. Mas aí quando nos é aberto esse canal de comunicação, então, de rede social, aí nós acabamos fazendo mudanças drásticas, podemos dizer, na nossa vida. Mas se não tivermos a persistência e a luta, como tu também falastes, essa luta incessante, nós não conseguimos vencer. E tem um detalhe nessa rede social do Mestre Jesus. O que ele disse há 2000 anos continua valendo ainda hoje. Não sai 1 milímetro do rumo certo, mas as nossas mídias, as nossas redes sociais aqui do planetinha, elas mudam ao sabor das circunstâncias, dos interesses. Então fica difícil você ter uma opinião hoje e essa opinião ser sustentada amanhã, porque todo mundo, todas as circunstâncias, todos os interesses. Depende das tuas ilusões, né? Ou da tua autoilusão. O que tu está... Se você se deixar levar pelas tuas ilusões, você será um barco à deriva, Exato. As ondas te jogando de um lado para o outro. Mas, pelo Evangelho de Jesus, você é um barco com rumo certo. Eu pensei agora o seguinte, esse rumo certo, muitas vezes quando nós falamos isso, parece que a gente quer angariar pessoas nesse mesmo rumo. Mas é sempre nós, é para nós, esses grupos todos à nossa volta fazem parte, são necessários justamente para esse despertar. Sim. Mas o pensamento é nosso, a ação é nossa, a decisão será sempre nossa. Nós não temos que tentar convencer ninguém. Não. Tudo está aí, em alto-falante e bom tom para todos, como a gente citou muitos exemplos. Mas é importante lembrarmos que eu não tenho que tentar transformar ninguém. Eu tenho que fazer a minha mudança. É eu nesse rumo. E depois que eu estiver em condições, então eu poderei auxiliar. Isso. Você vai ser Porque eu vim para exemplo, isso, eu vim para servir. E você será o exemplo. Porque eu vou ver, nossa, como a Martinha está melhor, olha que legal, não sei o quê. Daí eu vou querer ver o que a Martinha está fazendo, que ela está mais radiante, que ela está brilhando essa luz, e aí a gente sabendo, né? Muitas vezes eu posso ter um problema e eu chegar para ti e dizer, Martinha, eu estou assim, 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 você pode me ajudar? E daí você me traz e me leva para o rumo certo. Muitas vezes os exemplos trazem as melhores lições. Os aprendizados vêm através dos exemplos que outros nos dão. Eu preciso também angariar esses exemplos bons, porque estão aí à nossa volta. Eu preciso fazer a mudança, a melhoria, para então servir, para auxiliar. Porque eu serei esse co-criador que o Cristo falou que nós somos. Eu vou ser aquela luz que brilha, como tu também falastes. Porque essa luz ela vai brilhar para amor, para compaixão, para piedade, para discernir o certo do errado e estender a mão amiga quando Caridade. necessário, a palavra, a audição, tantas formas. Falar em audição, vamos ouvir aqui uma citaçãozinha do intervalo e já voltamos. Quanto possível, simplifique as preocupações e ajude-se através da serenidade, que lhe facultará a sustentação do refazimento físico. Bezerra de Menezes. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, voltamos aí para o nosso terceiro, penúltimo bloco. A palavra está com a Martinha, mas antes eu vou jogar uma perguntinha no colo da Martinha aqui. Martinha, razão e intuição, com pensamentos edificantes, fazem toda a diferença? Essas virtudes devem estar conectadas? Precisamos conectá-la sim, Paulo. A razão, então, vai me dar esse discernimento que a intuição cada vez se ampliará mais. Né? Para que
o comportamento de cada um de nós alcance esse ponto ideal, que permite os resultados felizes que nós todos buscamos e queremos e que não estamos errados, temos sim que buscá-los, é indispensável, sim, Paulo, o cultivo dos pensamentos edificantes. Eles são realizadores da disciplina interior de cada um de nós, através da qual se exteriorizam em hábitos equilibrados, se pararmos para pensar. E a partir daí eles acabam fomentando a nossa saúde, a nossa alegria de bem viver. Saúde emocional, saúde espiritual, e a disciplina é um fator muito, muito importante, né? Porque se nós pararmos para pensar, comportamento com pensamentos edificantes. Então, eu vou ter um comportamento que me dará tempo de ter um pensamento mais lúcido. Olhando aqui pelo lado positivo, pelo lado bom das coisas. Consequentemente, eu já estou me disciplinando interiormente, não estou me deixando levar facilmente pelas influências, pelo meio, pelo que eu escuto, pela volta. Sim. E no momento seguinte, eu já começo a ter um hábito equilibrado, insignificante, talvez nem perceptível para os outros, mas não é insignificante, porque eu estou introjetando, como a Regina falou anteriormente, você esta assumindo mudança. o domínio, assumindo Exato. as rédeas da tua persona, dos teus desejos, das suas decisões finalmente, né? É um momento em que eu começo então a ter, como tu falastes ali, tu fizeste a pergunta da razão e da intuição, eu já começo a raciocinar, a observar, a buscar até mesmo a lógica. E esses pensamentos, obviamente, vão se transformar em atos mais equilibrados, mais corrigidos. Nesse sentido, então, Paulo, as insubstituíveis lições do Mestre Jesus, do nosso Jesus Cristo, elas constituem então diretrizes de segurança. Interessante isso também para pensarmos, que devem ser esculpidas na mente de cada ser, não poderá ser de outra forma. E elas então irão irradiar essas ondas de amor que acabam vitalizando a criatura e que se estenderão, como nós já sabemos, em direção do seu próximo, em forma de conexão de alto nível. Pois é, se essas vibrações são positivas, são ondas do bem, daí se irradiarão. Se forem do mal, também vão se irradiar, não é, Martinha? Também porque nós estamos sujeitos a tudo à nossa volta. Sim, exato. Vai depender da gente. Vai depender sempre da gente. Então essa conexão, esse comportamento, esses hábitos salutares que me trarão equilíbrio. Eles serão um escudo, serão um antídoto contra o que de mal quiser se abater sobre nós. Porque interessante essa nossa fala também, serão esculpidos na mente de cada ser. É muito bonito, porque eu não percebo, como eu disse um pouquinho atrás, parece insignificante, mas é um trabalho de artesão, lento, vagaroso, mas bonito, que somente eu poderei captar. E sólido. E ele é sólido, porque ele é esculpido face a face, é como uma pedra que vai sendo lapidada face a face, com critério, com observação, com conhecimento. Só pode resultar daí uma joia de pensamento. E permanecerá comigo, então. E permanece contigo. Então, Paulo, nascerão desses entendimentos e aprendizados os comportamentos ideais para as criaturas. E a partir daí promoverão condições que viabilizam a felicidade de todas as pessoas, como nós havíamos falado. Temos que buscar a felicidade, sim. O comportamento, meus amigos, dessa forma, define a pessoa que vigilante e lúcida, porque nós temos que lembrar disso também. Deve trabalhar-se sem cessar, até alcançar a realização interior, em perfeita identificação com as leis divinas. Vamos acabar caindo, né, nestas leis imutáveis. Vamos. A lucidez é importante, também nós pensarmos um pouquinho, porque a Regina falou anteriormente, orai e vigiai. Quando eu faço esse pensamento, então, de eu buscar a oração, a prece, que é extremamente importante, e eu estiver vigilante o quê? Aqui eu vou falar não desse vigiar a minha volta, o meu templo íntimo. Essa lucidez eu preciso ter. É por isso que eu comecei no programa dizendo que ser espírita é trabalhoso,
é cansativo, exaustivo, porque a doutrina, a palavra de Jesus, ela é imutável, ela é eterna e a gente está o tempo todo sucumbindo aos apelos exteriores, ao efeito manada, ao que a mídia coloca na tela. Então são muitos apelos exteriores. Quando você vê, para se livrar de tudo isso, mas eu acho que regimentar tudo isso e jogar fora. No momento que você já está introjetando através do estudo o Evangelho, os ensinamentos, você já consegue identificar quando essas coisas chegam. Sim, assim, a gente está mais blindado. Você claro. está, aí você até pode ser que dê uma cedida, mas daqui a pouco a própria consciência vai te cobrar e você volta. Então eu não vejo como um sacrifício, como uma coisa difícil. Verdade, eu vejo como uma construção salutar e maravilhosa para o nosso aperfeiçoamento. Na verdade, a gente, quando introjetou perfeitamente a doutrina, os ensinamentos, os novos rumos, a gente não tende mais a cair na cilada. Mas aí sobrevém um outro sentimento que é de uma certa angústia, de uma certa penalização ao olhar ao redor e ver que tantos estão seguindo naquele caminho. Mas daí nós vamos ter que trabalhar isso também. Porque tudo são escolhas e a gente tem que ser como Deus, que aceita os seus filhos como eles são e no tempo deles. E nós vamos ter que ter esse entendimento também. E essa maravilhosa terra chamada o Planeta Azul está aqui e nós estamos aqui por isso. Por isso. Para aprender todos os dias desta forma. Nós já falávamos no outro dia aqui no programa, no nosso trabalho de grupo, sobre essa dificuldade muitas vezes quando está tudo muito numa sereno. Não quer dizer que eu não tenho que ser feliz, como nós falávamos anteriormente, mas eu também tenho que, muitas vezes, a puxada do tapete da vida, a escolha equivocada diante das influências, de toda sorte, de todo tipo. É o momento, então, que eu desperto, que eu preciso. E é a prova para saber se realmente tu superou, né? Se tu entendeu. Porque a Joana fala, desperte e seja feliz, ali no livro. É ótimo. Tu tem que despertar de alguma forma. Vamos falar um pouquinho mais da Juna de hoje? Vamos. No mesmo livro. A Juna falou, você falou, eu vou falar também. Espero que seja feliz. Esse livro nos traz um pensamento que sacode a criatura. Por quê? Porque às vezes parece não mais nos conta certas realidades. E aí vem Joana e nos diz, abre aspas, tudo se modifica no mundo. Agora abre aspas do Paulo, não unidade. Aí tudo se modifica, exceto a doutrina, as palavras do Mestre. Voltando a Joana. Menos os desejos da harmonia íntima da fé iluminada pela razão, da certeza da imortalidade, da verdadeira comunhão com Deus. Tudo isso que se conserva inalterado no Espírito. Deste modo, então, ainda nos diz Joana, somente quando o ser se encontra com a própria consciência e age então com equilíbrio, consegue a vitória real. Paulo, que interessante essa fala da Joana que tu traz, porque da certeza da imortalidade, da verdadeira comunhão com Deus, é o que a doutrina espírita nos oferece. É que o Mestre Jesus veio nos dizer. Por isso nós sempre falamos aqui da importância de buscar o Evangelho de Cristo. Na leitura, no estudo e dentro do comércio que não frequenta num grupo. Porque eu vou descobrir então que como ser imortal, eu tenho contas a ajustar, eu tenho compromissos assumidos e eu tenho muito trabalho. Então essa comunhão com Deus se dá desta forma. Quando eu percebo que esses tesouros todos, essa fé que me ilumina, pode ser alcançada a qualquer momento. Mas quando eu vivo muito a questão, o materialismo, eu não me dou conta, eu esqueço de fato quem eu sou. Sim, esses apelos externos que eu acabei de citar aqui, não é, Marta? Então, o Joana nos sacode mesmo, mas também nos ampara, quando diz que quando um ser se encontrar com a própria consciência e os tesouros da harmonia, o mundo e as vicissitudes da vida
não o modificarão, nem o destruirão. E onde estão esses tesouros? Inscritos na nossa consciência. E quando a enfrentamos de frente à nossa consciência, podemos sentir, de fato, se estamos em ascensão ou se estamos em queda, sendo possível a mudança, a melhoria, através desses enfrentamentos. O Mestre Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Quando você diz enfrentarmos de frente à consciência, eu lembro também aqui de uma frase de uma componente do nosso guia de luz, dizendo: quer olhar com a consciência de frente? Para na frente do espelho e fica sonhando fixo no fundo dos olhos por alguns momentos. Você tira alguma coisa a você mesmo, não é isso? Isso aí, nossa. Esse exercício é muito bom. Fazer com uma certa frequência, a gente começa a não gostar muito de algumas coisas que a gente diz ou faz. Eu também gostaria de contribuir aqui com a nossa fala, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos. A pergunta é a seguinte, meus amigos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí os amigos de luz responderam lá, os espíritos dessa pleiade, dizendo para Kardec: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E eles dizem assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. São os nossos enfrentamentos pessoais. Isso, e é o que eu disse, os espíritos aqui estão assinando embaixo: quantos fazem poucos esforços. Eu estou dizendo, a doutrina exige muito esforço. Esses nossos enfrentamentos pessoais, né, Paulo? Que com boa vontade e esforço, como também nos diz Kardec, é possível, essa palavra, é possível, vai nos iluminar e vamos fazer com que nós possamos vencer o mundo. Porque é interessante, ele disse sim e frequentemente. Então, ele perguntou: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Vencer o mundo, não é, Regina? Vencer o mundo se traduz por superar as limitações impostas pela falta de consciência acerca dos nossos erros. Então, refletirmos, nos olhar no espelho, perguntar para a nossa consciência o que estamos fazendo de errado e o que estamos fazendo de certo, e também termos a humildade de aceitar a resposta que virá e começar a trabalhar. Esse trabalho vai ser dignificante. Pois é, e temos mais algumas boas notícias e orientações para tal empreitada com êxito, Regina e Martinha. No livro O Consolador, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na questão 119 temos a pergunta também: como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? E vem de lá a resposta: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Esforço próprio, então, é o que será necessário neste ambiente de trabalho, na existência terrena, ou seja, nesta caminhada de lutas, nestas lições que devemos apreender pelo Espírito em eterna passagem terrena. Paulo, esse ambiente de trabalho, ou seja, o ser encarnado na matéria, é o melhor local que a criatura poderia almejar para desenvolver as suas aptidões, as suas virtudes, as suas capacidades de aperfeiçoamento, entendendo que não estamos aqui a passeio, mas procurando atingir a nossa evolução espiritual. E isso demanda muitas prioridades, muitos esforços que devemos escolher para termos os bons resultados, os melhores resultados. É uma senhora escola, viu? É o velho trabalho, mais uma vez batendo a porta da humanidade. Mas eu estou dizendo, toda hora é o trabalho, pois cansa.
O trabalho é sempre um veículo de renovação, Paulo. O processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, e elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as suas possibilidades sociais ou econômicas, trabalhar lhe proporcionará novos ambientes íntimos. Nós podemos parar para pensar assim, quando nós não temos muito o que fazer, estamos em casa, assim, meio parados, não fica cansativo? Fica. E quando você diz, eu vou trabalhar um pouco, vou lá roçar o pátio, vou lá fazer alguma coisa, você fica mais estimulado. Então o trabalho é o que nos estimula a alma. Sim, o trabalho, as metas, né? São estimulantes, renovadores. Porque realmente, quando você fala assim, o trabalho, fica parecendo que você já está cansado. Mas você sabe que normalmente a gente ouve as pessoas dizerem, né? Vivi tanto, trabalhei tanto, a morte será um descanso. Mal sabem, hein, Martinha? Mal sabem que aqui é só o beabá, né? O trabalho ainda está por vir. Mas vamos lá, Martinha, contigo a palavra. Obrigada. Por exemplo, a Regina citou agora todos esses exemplos bacanas, e nós podemos dizer também que para angariar dinheiro é necessário trabalhar, então. Sim. A Regina trouxe os exemplos ali também de uma jornada de um dia de uma pessoa. Trabalhar sem desânimo para atingir a finalidade útil da empreitada. Trabalhar com destreza, então, podemos dizer, meus amigos, para alcançar projetos de grande aquisição, grande de intimidade para aquela pessoa, honrosa, onde se conquistará aí a paz e também o pão. Certo. Os teus recursos surgirão e se tu souber aproveitar, tu terá o que tu quer de material com paz. Do teu esforço. Trabalhar pelo bem comum é outro momento de um rumo certo na nossa vida, onde nós podemos dedicar algumas horas do dia, convertendo então a hora da ociosidade, aquela hora vazia. Em bênção para os outros. Se chama voluntariado. Isso. O rumo certo está por aí, nessas escolhas, porque à medida que nós estamos trabalhando, estamos mais fortalecidos também, mais próximos do bem e menos vulneráveis, Paulo. Exatamente. Às agressões dos maus, porque estamos sujeitos a tudo nessa escola divina. Sim. Mas eu posso também estar blindado contra o negativo, o que não é viável, o que não é bom, através de um trabalho dignificante. Nós devemos lembrar que construir a felicidade, essa que todos nós almejamos, também é um trabalho diário e constante. Não vai bater a porta e se vir, vai vir daquele jeito assim, trajada com uma ilusão que me convencerá por um tempo, mas depois eu caio na realidade. Isso. E então, meus amigos, essa felicidade, ela é uma construção que se dará quando percebermos certas direções que nós tomamos. E qual é o rumo certo, então, que eu devo buscar. Por isso, amigos, vamos recordar aqui do apelo do Mestre Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 27, quando ele fala, trabalhai, nós havíamos falado já no início do programa, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É muito bonito. Ninguém deve fugir à sua vida terrena, muito pelo contrário, mas nós devemos saber o que realmente é esse equilíbrio. O trabalho contínuo, então, Paulo, Regina, não desfalece ninguém. Se nós refletirmos, então, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras, e transformá-los em ações, com certeza nós vamos vencer muitas fronteiras aí na nossa vida física. Essas que estendem todos nós para a vida espiritual. Por isso vamos também cuidar um pouquinho dos nossos pensamentos aí e das nossas palavras. Muito bem. Fazemos mais uma rápida paradinha e voltamos na sequência. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Meimei.
conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, voltamos então para o nosso quarto e último bloco e vamos em frente, falando ainda do tema Novos Rumos, ou rumos acertados, não é, Martinha? Então, para acertarmos o passo, como você disse, e eu já estou até cansado de ouvir isto, precisamos trabalhar sempre para o nosso progresso infinito, mas cansado no bom sentido. Sim. Não quero parar com esse trabalho. Que venha mais trabalho. Que venha mais. Por isso, trarei uma fala minha lá do início do programa. O Mestre Jesus, estimulando o progresso, engrandeceu o trabalho, informando que o Pai até hoje trabalha e que ele mesmo também estava trabalhando. Fica aí então o convite para trabalharmos todos pelo desenvolvimento íntimo, que é feito em cada um de nós, por cada um de nós. E para tanto temos o amor divino proporcionando esta possibilidade de desenvolvimento através de diversas formas de trabalho, como as que nós já falamos aqui, não é? O trabalho voluntário, o trabalho de dar a mão, de dar um abraço, um olhar, uma palavra, são várias as formas. O importante, no entanto, é compreendermos que a disciplina, a vigilância e a vontade são partes deste grande projeto divino e indispensáveis para a mudança de cada um de nós. Não eliminamos nada do que fomos um dia e nos transformamos para melhor de repente, no estalar de dedo. Por isso, o nosso patamar evolutivo atual é já uma resultante de muitas escolhas e de muitos caminhos trilhados das mais diversas formas em muitas e muitas vidas anteriores. Seria por aí, Regina? Pois é, amigos, e essas transformações são possíveis e certamente ocorrem, desde que diariamente e com foco nas virtudes a serem conquistadas, no bem a ser alcançado, nós trabalhemos na vinha do Senhor, o que renderá belos frutos para o porvir das nossas existências. Esperança é a palavra de todos os que lutam e trabalham com propósitos voltados para o bem geral, mas precisa alcançar também todos os que ainda não despertaram para as verdades eternas. E Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, nos disse: porque nós somos cooperadores de Deus. Amigos, Paulo de Tarso, através desta frase, nos informa que somos parte de uma grande obra divina e que estamos no caminho. Aquele que se domou e que trabalha pelo crescimento íntimo, sem pressa nem perturbação, já alcançou hoje a plenitude, por já ser um cooperador do Pai na sua própria vida. Pois é, Regina, eu observo aí que o termo alcançar a plenitude não deve significar que se tenha atingido a escala de espírito puro, perfeito, mas que dentro do escopo da vida material se atingiu o pleno entendimento de qual seja o rumo certo a dar-se à própria existência. Então, meus amigos, Paulo de Tarso nos trazendo mais esperança, o que é sempre muito consolador e bem-vindo para todos nós, porque está nos mostrando que podemos avançar todos os dias. Mas também nós devemos ter o cuidado ao escolhermos o caminho pelo qual queremos avançar. Falamos bastante nessas escolhas, nesses caminhos, nesse rumo certo, porque sempre existirão 2 roteiros possíveis na nossa existência. Trazendo hoje 2, né, meus amigos? Os que terminam em lugares sem saída e os que nos conduzem a amplas regiões de paz. Eu quero as regiões de paz. Eu também. Para isso, então, Regina, eu te convido a meditarmos sobre qual seria o rumo pretendido para, então, eleger essa via de libertação. Nós já sabemos qual é esse espaço amplo de uma região de paz. E por isso, não vamos adiar mais essa decisão. Vamos começar hoje. Agora. Já. E se ainda não começaste, persiste.
porque nós somos cooperadores do Pai, como disse o Paulo de Tarso, hoje, agora, mas sempre. Pois é, vamos então, amigos, para as nossas considerações finais. Isso, faço eu a primeira? Você que sabe. Vamos lá então. Amigos, pouco a pouco nós percebemos que o Mestre não nos pede, como a Martinha já falou, prodígios de transformações imediatas ou de grandes espetáculos de grandes atos, e sim que nós nos apliquemos ao bem de modo a caminhar com Ele, com Cristo, passo a passo, na edificação da nossa própria paz, onde desenvolvemos e absorvemos os acontecimentos com equilíbrio, gratidão e resignação. Ou seja, né, Martinha? Como você dizia, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos atos, na alteração dos pensamentos, sobre coisas pequenas, inclusive, né? Mas fazendo isso, nós vamos experimentando, vamos sentindo, vamos pensando, falando e agindo um tanto mais próximos do Cristo. E acabamos observando, sim, os resultados quando nos olhamos no espelho. Isto pode ser em casa, essas mudanças podem ser no trabalho, na vida social, na profissão ou até mesmo na via pública. Nossas imperfeições são balizas, são demarcações do que devemos evitar. Um aprendizado que pode ser aproveitado para avançarmos. E eu digo mais. Ao findarmos mais este programa, nós, os trabalhadores do Vinha de Luz, pedimos as graças e a sempre presente companhia da espiritualidade de Jesus e do Pai, auxiliando-nos nessa jornada terrena, indicando-nos os mais acertados rumos para que, mesmo diante dos percalços do caminho, não esmoreçamos. Traga-nos sempre a esperança e a confiança e a fé de que a caminhada nos traz exatamente as lições que precisamos aprender. Temos uma vida para ajustarmos nossa conduta. Às vezes mais de uma, ou certamente mais de uma, né? Para também aliviarmos e avaliarmos através da consciência e do aprendizado o que é certo e o que é errado. E também o conhecimento é sempre um instrumento libertador. Este que você estava falando sobre a consciência, nos conscientizarmos, né? Então chegamos à autoiluminação, que é possível desde que nos disponhamos a identificar ideias e pensamentos e transformá-los em ação. E a nossa existência terrena, dádiva do Pai amoroso, outra coisa não é que um presente recebido para bem aprendermos as lições do Mestre Jesus e executá-las, adotando o rumo certo. O esmorecimento, a omissão e a ociosidade não são opções, mas tão somente desconsiderações inconscientes e até inconsequentes para com o Pai, e uma chance que todos temos e acabamos atirando ao precipício. As dores virão, é certo, mas o modo como as encararemos fará toda a diferença em nossas vidas. Aprendamos então com elas e tornemos a vida mais harmoniosa, equilibrada e feliz. Podemos terminar, Martinha? Eu acho que a gente não precisa mais fazer nenhuma consideração final. Não precisamos. Bom, mas eu vou me atrever. O ensino do Evangelho nos fala de reconciliação e, preferencialmente, que tal pacificação ocorra o mais depressa possível enquanto estamos a caminho da perfeição espiritual, desta perfeição maravilhosamente descrita pelo Paulo, não o de Tarso, mas o Paulo aqui, o Belolavec. Essa reconciliação depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios, olhar para o desconhecido, que é o nosso desconhecido mundo interior, vencer as camadas, essas que são grandes, as camadas de orgulho e do ego, superar as defesas que nós mesmos criamos para esconder essas nossas imperfeições e partir para uma decidida e gradativa investigação. Através dessa autoanálise, sem medo do que encontraremos, nós já tínhamos citado anteriormente. Portanto, esse adversário interior, que deve se tornar o nosso grande aliado, sendo amavelmente doutrinado para servir ao luminoso ideal do homem lúcido e integral
para o qual inevitavelmente todos nós caminhamos, todos fomos criados para sermos espíritos perfeitos. E o espírito Hermance de Fu nos esclarece que o tempo concederá valor e experiência a teus esforços, ajustando teus propósitos aos limites das tuas possibilidades, te libertando da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre, com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje, para a tua própria felicidade. Somos espíritos milenares e o nosso passado fará parte de nós, porque é através dele, dessas nossas experiências, que nós vamos dilatando a nossa percepção espiritual para uma compreensão lúcida e renovadora com ação para os rumos certos. Também muito bonita o teu fechamento, Regina. Eu vou citar aos amigos lá do livro Consolador do Chico Xavier, pelo Emmanuel, na questão 131, algumas palavras e deixo o convite para depois os amigos buscarem este livro e esta questão. Como adquire a experiência o espírito encarnado? Trazendo apenas algumas palavras dessa resposta, eles disseram: luta, trabalho e luta, sofrendo e aprendendo. Lembrando aqui que nunca estamos sozinhos, então a companhia dos amigos de luz e do nosso Pai se fazem presente. Mas é muito importante também, meus amigos, nós temos a compreensão da imortalidade da alma e da transitoriedade da matéria. É um atributo conquistado individualmente por cada um de nós ao longo das sucessivas encarnações. Nós podemos sim adquirir toda essa experiência, como nós falamos aqui ao longo do programa, os amigos agora nos seus fechamentos, e que todos nós sejamos muito bem-vindos para as boas notícias que o Evangelho do Mestre nos oferece, à luz da doutrina espírita, para ter ânimo, para ter força de lutar, trabalhar e vencer a nós mesmos. Vamos então fazer mais um rápido intervalo e passamos de imediato para nossas palavras de luz. Vamos em frente. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. André Luiz. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Em todos os caminhos. Seja qual seja a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Por isso,
é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariastes empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete, por um momento só, nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel. Pois muito bem, então, meninas, chegamos ao fim do nosso programa Tema Novos Rumos. Fico aqui agradecendo a presença de que estiveram conosco. Esperamos, como sempre, ter levado a boa palavra, o bom verbo, e fico tranquilo, viu, Regina e Martinha, por estarmos embarcados, nós três ao menos, nesses novos rumos. Não é isso? E daqui a pouco nós voltamos, não é, Regina, com a próxima atração, que é o Evangelho online, né? Aqui pela Rádio Web Recordações, convidando os amigos a colocarem a sua garrafa de água para que os nossos irmãos do plano superior possam fluidificar as águas, para que todos tomem uma água fluidificada durante a semana. Agradecemos então imensamente a presença de todos que aqui estiveram conosco, os espíritos, os nossos benfeitores, os nossos irmãos que vêm nos ouvir, os encarnados e os desencarnados. Agradeço a você, Martinha, Paulo, e a todos que estiveram conosco nesta linda noite. Agradeço também, Regina, Paulo, amigos que nos ouvem entre os dois mundos, a oportunidade de aqui estarmos reunidos. Primeiramente, para nós, sempre a mensagem que nós gostaríamos muito que chegasse a todos os corações. Até a próxima quinta-feira. Prece de encerramento. Agradecemos aos espíritos amigos que nos protegeram e trabalharam conosco, e lhes pedimos que sigam os nossos passos na vida para que nos espiritualizemos e alcancemos os objetivos para os quais nos foi concedida a nossa existência terrestre. Que o Supremo Senhor seja glorificado e Jesus nos abençoe.